Salve, salve rapaziada, trazendo pra vocês novamente um vídeo aqui no canal, tá? Eu tô um pouco sumido, por motivos pessoais, certo? Esse vídeo é um vídeo mais, meio que eu voltando, né? A rotina normal do canal, a rotina normal do Instagram, a minha rotina normal dos trades, né? Eu fiquei um tempo sem olhar gráfico, confesso pra vocês. Mas agora eu tô voltando, certo? Vou voltar com o canal aqui, vou trazer conteúdo novamente pra vocês de SMC. Eu ativei novamente meu Instagram lá, certo? Ele tava sem publicações lá porque ele tinha bugado lá e tinha sumido tudo, mas eu já consertei. Vou trazer uma explicação aqui de um cenário aqui pra vocês, mas é só pra gente introduzir esse vídeo aqui, certo? Pro vídeo não ficar muito curto nem muito longo. Deixa eu só pular o anúncio aqui que, como sempre nos vídeos, vocês sabem que eu não tenho Spotify Premium ainda. Então, vou explicar esse cenáriozinho aqui. Vou mostrar para vocês como construir a narrativa de um trade, certo? Então, bora lá. Eu vou explicar esse trade aqui em si, tá? Que é o mais consciente que a gente tem aqui. E esse daqui também, certo? Então, vou apagar esses outros dois aqui. Que o que eu quero explicar, esses dois aqui entram nesse cenário, certo? Então, aqui, ó, aqui nesse cenário, no diário, né? Desde o diário, o que que a gente tem? A gente tem no diário uma, o rompimento, né? De uma estrutura, certo? E o que vai me confirmar que esse fluxo bearish pode vir a continuar buscando este target aqui é o que? É a interação que o meu fluxo, né? Minha estrutura de fluxo vai ter quando ele manipular alguma zona de liquidez e interagir com alguma supply, né? Nesse caso aqui, porque a protegida nossa está aqui acima do preço, certo? Então, quando a gente vai ver a intenção do preço quando ele fizer essa interação com o fluxo. Se o fluxo vir mitigar essas regiões aqui e a nossa estrutura do 4 horas, que é a nossa estrutura de fluxo, dá uma reação que a gente fique convencido que convencido não, né? Dá reações técnicas, né? Que seria o nosso change of character, que seria o nosso gatilho para a gente poder pegar vendas alinhados com o time frame, né? Que no nosso caso aqui é o diário. Então, quando ele fez essa mitigação aqui, desculpa meu nariz aí, é porque a troca de clima aqui é pesada e minha rinite ataca, mas vamos lá. Quando ele faz a mitigação dessa POI aqui do diário, a gente tem o que? Desde então, né, a gente vinha com fluxo bullish, né, do nosso 4 horas, onde a gente tinha nossa protegida aqui abaixo. A gente tinha outra quebra que validava essas lures aqui como liquidez, tá? E muita gente aqui que eu vejo, né, no cenário, muita gente caracteriza apenas uma lure como liquidez, ó, tá vendo? Só que você tem que observar fatores dentro desse cenário aqui, né, dentro desse contexto que em vez de você enxergar, né, em vez de você considerar só essa loira aqui, você considera o que? Considera todo esse range. Considera todo esse range de liquidez. Então, liquidez ele não é apenas um ponto específico onde a gente tem uma lower ou onde a gente tem uma trendline, né, que seria mais ou menos esse exemplo. A liquidez ela é uma região manipulável, tá? É uma região que o preço tende a manipular, né? Onde o preço tende a mitigar um order block. Por quê? O que é um order block? É um bloco de pedidos. Então aqui, por exemplo, ó, nessa order block de bullish aqui, por que o preço deu uma reação? Ele fez a manipulação de liquidez, ou seja, tinha gente comprando aqui,
tá? Nessas regiões. Só que pro preço andar, vocês sabem que a liquidez é o combustível, então para o preço conseguir fazer suas movimentações, ele precisa manipular alguém. Então você tem que saber onde são essas regiões manipuláveis para você ficar de fora do varejo, tá? Então, como aqui a gente tinha bastante ordens de pedido, o preço dá uma reação. Só que vocês observam que aqui nessa região aqui, o preço já tinha falhado em romper esse topinho aqui, certo? Ó, ele deu uma reação nessas demandas aqui, né? Não está tão visível, mas a gente consegue observar que ele deu essa pequena reação aqui, né? Bullish. E depois veio buscar essa lower aqui novamente. Essa reação, ó, novamente não conseguiu romper esse topo. Por vários fatores. O que entraria em vigor aqui? Aqui seria válido compras? Seria válido compras, né? Eu acho que até deu compras aqui, né? É um cenário um pouco antigo, mas vamos ver se ele deu um cenário de compra aqui. Ó, a gente fez essa mitigação aqui, certo? O nosso 15 minutos ele estava vindo de uma estrutura bearish, bem visível aqui, né? Ó, bem visível. Ele rompe a minha protegida do 15 minutos, né? Que a gente pode considerar essa protegida aqui, protegida 15 minutos aqui, e isso aqui, nossa hard liquidez, certo? Então aqui seria a minha protegida. Ah, perdão, pessoal, eu esqueço que eu tô gravando. Aqui seria minha protegida, certo? Aqui seria minha região manipulável do preço, ou seja, minha zona de liquidez. O preço mesmo, liquidando esse topo, ó, ele não conseguiu dar continuidade. E o que, que ele fez? Ele rompeu minha protegida aqui, ó. Quando ele rompeu minha protegida, ó, quando ele rompeu minha protegida, deixa eu mostrar para vocês. Olha a intenção bullish que entrou no preço. Então aqui a gente já sabe que o que? Que mesmo que o 4 horas tenha mitigado lá, tenha mitigado essa supply aqui, né, e a gente esteja desalinhado com o diário, seria válido compras ainda, porque o 4 horas ainda estaria alinhado com 15, né? Então faria sentido sim você continuar comprando aqui, tá? Não seria aquele cenário ideal, onde você tem o diário, 4 horas e o 15 minutos alinhado, mas também seria um cenário bastante interessante você atuar comprado aqui a partir dessas confirmações, certo? Aqui, quando ele faz essa quebra aqui, ele alinha o 15 minutos com o 4 horas, né? Vou até escrever aqui para vocês, ó. O 4 horas e o 15 minutos estão alinhados, bullish, certo? E aqui, ó, como o 15 já estava alinhado, o que eu precisaria agora? Numa confirmação no minuto, né? Ó, lembra que eu falei nos vídeos passados e eu alerto vocês sempre em todos os vídeos. Quando o preço ele rompe uma higher ou uma protegida, nesse caso aqui, né? Você pode sim fazer o quê? Você pegar a continuidade do fluxo aqui, porque nem sempre o fluxo vai vir aqui bonitinho fazer o pullback, né? Principalmente no Nasdaq. O Nasdaq tem esse cenário aqui. Ele rompe e simplesmente vai sem voltar para mitigar algo mais abaixo. Vocês podem ver aqui, ó, ele fez esse rompimento, pum, já foi. Fez o rompimento, aqui liquidou esse topinho e foi. Então, o Nasdaq tem bastante esse cenário aí que ele não volta para mitigar extremidades, né? Por conta que ele já está bastante esticado e tem bastante interesse nessa região. Então, quando ele faz esse rompimento, a gente tem mais um rompimentinho aqui, né? Ó. E essa order block aqui abaixo.
Se ele volta a mitigar. Ó, voltou a mitigar, ó. A gente teve mais uma quebra. Então, a nossa protegida era essa lower aqui abaixo, né? Então aqui era a nossa protegida. Aqui era a nossa liquidez. Liquidez interna, né? Dentro do range. Deixa eu só mudar aqui o estilo da linha. Então aqui, ó, como o meu 1 minuto já estava alinhado, bullish, eu poderia esperar o quê? Poderia esperar apenas o 15 segundos aqui alinhar pra mim. O 15 segundos não vai ter por conta do tempo, então eu vou tentar pegar no M1 aqui mesmo pra mostrar pra vocês. Vou tentar voltar onde era. Cadê? Cadê? Montei aqui rapidinho pra me espirrar. A gripe tá foda, cara, tá foda. Só achar aqui que eu perdi, rapaziada. Não sei onde tá, não. Deixa eu ver aqui. Ah, tá aqui atrás, aqui, ó. Então vamos pegar aqui no minuto. A gente consegue voltar lá onde a gente estava. Era aqui, eu acho, né? Esperar carregar. Aqui, ó. É provável que tenha sido a confirmação do 15 segundos aqui, né? Aqui você poderia efetuar uma entrada, então. Provavelmente aqui. Nessas regiões, né? Ó. Essas regiões aqui. E levar possivelmente até, né? O topo da nossa estrutura, do nosso range. Aqui é do 15 minutos aqui. Aqui já daria 13, né? Aqui ele deu mais uma confirmação depois, ó. Ele gera essa outra quebrinha. Gera esse consumo de liquidez aqui. Vem mitigar. Possivelmente isso aqui foi a confirmação nos segundos, né? Mas aqui também caberia outra entrada. Fácil. Você podendo levar até a RAR lá novamente, né? Então, é nesse aspecto que você pode atuar, né? Que eu falei para você do 15 minutos lá, para vocês, né? Do 15 minutos. Quando ele faz o rompimento, a gente pode continuar comprando a favor desse fluxo aqui comprador, né? Que nem sempre ele vai buscar as extremidades lá, principalmente o Nasdaq, tá? Por conta dele ser bastante volátil. Ele não tende a buscar sempre, né? Não estou dizendo que ele não busca, né? Mas nem sempre ele vai buscar essas extremidades aí, certo? Vocês podem ver aqui, ó, ele não conseguiu segurar esse preço bullish aí por muito tempo, né? Ele já fez novamente um rompimento buscando nossa protegida 4 horas, ó. E a partir desse rompimento da protegida, a gente tem o 4 horas alinhado com o diário aqui, que eu já deixei o textinho para vocês, certo? Então aqui, nesse cenário aqui, a gente até poderia buscar compras, né? Porque a gente estaria dentro desse range do 4 horas aqui, né? Onde eu tenho minha higher e minha lower aqui. A gente estaria dentro desse range, então aqui seria esse cenário de pullback, você poderia comprar até os 50% da região, né? Faria sentido você comprar até os 50% da região. Aqui você poderia considerar apenas um ponto de reversão do preço, tá? Ele fez essa mitigação dessa supplyzinha, ó. Por conta dessa quebra interna, ele veio manipular essa liquidez, esse range de liquidez aí, e gerou todo esse contexto aí. Eu quero chegar naquelas entradas que eu tinha falado para vocês.
Vamos ver aqui. É por aqui. É aqui, ó. É aqui. Tava na minha fuça aqui, eu não vi. Como a expectativa era ele buscar essa lure aqui do 4 horas que ele buscou, tá? Lembrando, pessoal, essas entradas aqui são do dia 19 de setembro, tá? Então, se vocês quiserem, podem voltar aí no gráfico de vocês, tá? E para vocês acompanharem juntos. Mas eu não lembro se eu gravei um vídeo sobre essas entradas aqui, mas esse vídeo aqui em questão é só para introduzir a minha volta aqui à rotina normal, tá? Então eu tô pegando esse conteúdo para explicar para vocês. É, Só para dar um contexto pro vídeo e eu não ficar só falando groselha aqui, certo? Vou tomar um cafezinho aqui. Aqui, ó. Deixa eu pular esse negócio do Spotify aqui. Nesse cenário aqui do 15 minutos que a gente tinha esse rompimento aqui, certo? Esse FTC, então a gente pode considerar isso aqui pode considerar isso aqui um ponto de reversão. O que é um ponto de reversão? Um ponto de reversão é um ponto que quando ele ele rompe esse ponto de reversão, a gente sabe que ele vai buscar algo mais acima. Então, por exemplo, aqui, deixa eu desenhar aqui, eu vou explicar melhor para vocês no desenho. A gente tem um range, por exemplo, amplo no 15 minutos, né? Que a gente que tá um cenário bastante clean, né? E a partir daqui, ó, por exemplo, deixa eu desenhar melhor aqui com exemplo de liquidez, fica melhor para vocês. Ó. A gente tem esse cenário aqui do 15 minutos, né? Supondo que ele mitigou aqui uma demanda do 4 horas, sweepou liquidez aqui do 4 horas, né? E a gente está aguardando o realinhamento. Ele realinha, certo? E aqui, ó, nesse preço aqui acima, ó, ele faz o quê? Ele faz uma pequena estrutura do 15, certo? Vem buscar essas regiões aqui de demanda, realinha e continua seu fluxo normalmente, seu fluxo bullish normalmente. Então aqui, ó, a gente tem nossa estrutura principal, certo? E a nossa estrutura interna, que ela mostrou o quê? Mostrou nosso começo, o começo da nossa reversão desse cenário, tá? Então, isso aqui feito no 15 minutos mesmo, tá? Tem bastante exemplo desse cenário no gráfico, mas simplesmente é um ponto de reversão do preço, que quando ele acontece, né? Ele faz o ponto de reversão, mostrando pra gente que ele vai buscar algo mais abaixo, tá? Isso aqui é fractal, então pode acontecer em qualquer time frame. Eu não sei se eu vou conseguir um exemplo disso agora, mas quando eu achar algum, eu mando lá no Telegram, certo? E mando o contexto lá para vocês não ficarem perdidos. Certo? Então aqui, ó, esse cenário aqui que a gente tinha. A gente tinha o mercado asiático aqui, né? Ele veio fazer essa interação com essa supply e fez a continuação do seu movimento, tá? Então aqui foi um movimento bem clean, né? Onde a gente tinha manipulação de liquidez, teve a mitigação dessa PY aqui e a continuação, certo? A gente fez essa quebra de estrutura, que foi válida porque quebrou com o corpo, tá? Quebra de estrutura só é válida quando quebra com o corpo, a vela, certo? Se quebrar com o pavio é apenas uma falha de estrutura, tá? E outra coisa que eu vejo muita gente falando também, que quando existe uma falha de quebra, por exemplo, nesse exemplo aqui, ó, quando existe uma falha de quebra, o topo vira liquidez. Não, pessoal. É, é, Quando a gente tem uma falha de quebra, o que, que ele indica pra gente? Uma falha de estrutura. Ele indica que, por exemplo, que nesse caso, que esse topo ele não conseguiu, né, romper o fundo, colocar um fundo mais baixo. Então ele é um topo fraco. Mas para ele ser uma liquidez válida, ele tem que ter gerado algo. Então, como esse topo aqui não gerou esse rompimento, ele não é liquidez, ele só é um topo fraco, tá? Então, eu vejo muita gente caindo nessas pegadinhas aqui, por exemplo, supondo que tem uma supply clean aqui, né? Aí aqui fez o FTC, aqui vem, toma stop.
Por que que toma stop? Porque ainda ele não manipulou, você não esperou ele manipular a liquidez do mercado ainda, certo? Então aqui nesse caso, ó, como ele liquidou o asiático, que já é válido, tá? Que o mercado asiático ele carrega bastante liquidez. Ele manipulou essa liquidez, interagiu com a supply, né, bem precificada, a gente está na zona premium aqui já, e deu continuidade. Aqui nesse cenário, ó, o que que ele fez? Ele volta, né, ó, com total força, ó, com bastante força, manipula essa liquidez desse topo aqui. Só que considerando o esforço versus o resultado, vocês concordam comigo que do mesmo jeito que ele fez essa força bearish, ele fez essa força bullish aqui também, tá? Então, nesse cenário aqui já não seria tão interessante a gente vender, né? O ideal é você ver o preço caindo de elevador e subindo de escada, né? Que seria basicamente o nosso esforço versus o resultado, né? Nesse cenáriozinho aqui. Claro que não vai ser sempre perfeito assim, mas você consegue distinguir um movimento retrativo de um movimento impulsivo, que nesse caso, o movimento retrativo, ele fica lateralizado até manipular a liquidez e dar o movimento. Aqui nesse caso ele manipulou liquidez, tá? Ele tentou continuar esse fluxo bearish a partir daqui, só que quando ele interage com essa demanda aqui interna, ele dá novamente uma reação. Então aqui ele falha em romper essas lows, né, em continuar esse fluxo bearish, e o nosso topo vira alvo do preço. Um topo fraco e não um topo de liquidez. Tá? Aqui ele faz o sweep da protegida. Então aqui é um exemplo nítido de FTC, que ele não rompeu com o corpo. E o que vai me confirmar esse FTC? Como esse FTC foi no 15 minutos, a gente utiliza o 1 minuto, né, que é a nossa estrutura de fluxo, para confirmar esse FTC. Então aqui, ó, no primeiro flip, essa foi linda. Eu não lembro se eu peguei essa entrada aqui na época, mas eu acho que eu peguei sim. Ó, a gente faz a interação com essa supply, com essa supplyzinha aqui, né? A gente faz o realinhamento do 1 minuto, faz o sweep de liquidez e a gente tem a entrada, né, aqui dos segundos, certo? Então aqui a gente estaria alinhado 15 minutos com 1 minuto novamente, tá? A partir desse choque aqui do minuto, essa confirmação desse FTC que o fluxo do 1 minuto fez, certo? Então sempre que tiver um FTC em uma estrutura, você deve aguardar esse FTC ser confirmado na sua estrutura de fluxo. Então, no caso, se o FTC tivesse acontecido no 4 horas, você teria que esperar o 15 minutos confirmar esse FTC. Certo? Depois gerou todo esse range aqui. E aqui, ó, um exemplo de manipulação do preço muito clean. Ó. Ele fez essa quebra de estrutura interna aqui, certo? Até então não tinha uma liquidez interna aqui. Ele fez essa interação com essa supply, né? E deu uma continuação. Só que como não tinha manipulado nada, o que ele faz? Como era o mercado asiático e como eu expliquei para vocês, ele carrega bastante volume, ele voltou, manipulou esse range asiático, fez a interação com a PY acima aqui, ó, que ainda não estava mitigada. E aqui no minuto a gente teve aqui, a gente tem um realinhamento, né? Ó, a manipulação aqui acontecendo, ó, desses topos, né? Desse topo duplo aqui. Olha o tanto que o preço fica engasgado até ele dar o seu movimento em si. Então, você tem que saber distinguir o que é uma manipulação de liquidez e o que é o movimento real do preço, certo? Então aqui, ó, ele faz o change of character aqui, né? E novamente faz uma quebra. A gente tem uma liquidez interna, ele sweep essa liquidez interna, a gente tinha essa protegida do 1 minuto aqui acima. E aqui ele dá a confirmação pra gente aqui no engolfo da vela aqui, certo? Que eu já expliquei para vocês também esse método aqui,
dá um engolfo da vela aqui e a gente entra a favor disso, que a gente está alinhado com 4 horas, com o 15, com o minuto e com o diário, certo? Então a expectativa era ele buscar a lure do 15 minutos. Ó, foi o que ele fez, ele buscou essa lure do 15 minutos, buscou a lure do 4 horas e por fim a lure do diário. Eu não sei se ele buscou, mas vamos ver se ele buscou. Provavelmente teria tirado no BE, né? Que você não carregaria esse trade aqui, porque até aqui já teria dado 35, né? Então aqui provavelmente tiraria no BE. Eu não tirou no BE não. Ok, vamos ver. 4 horas você tá clean. Aqui, eu vou fazer uma análise com vocês aqui. No vídeo aqui agora. Isso aqui eu não tinha visto, ó. Ele faz essa quebra do 4 horas, então a gente poderia considerar esse topinho aqui como protegida. Ele vem fazer essa interação. Não tinha manipulação de liquidez ainda, então a gente poderia esperar confirmações no 15 minutos. Deixa eu só apagar aqui. O vídeo não fica muito longo, porque já está com 26 minutos de vídeo já. Ó, aqui fez uma quebra. Aqui fez outra quebra, certo? Aqui seria a quebra da nossa protegida do 15 minutos. Só mudar a corzinha para ficar nítido para vocês. Seria a quebra da nossa estrutura do 15 minutos. A gente tinha essa quebrinha interna aqui, né? Então a gente tinha esse topinho. Esse topo aqui gerou esse rompimento, então ele é válido como liquidez. Aqui então a gente fez essa interação com essa supplyzinha aqui, do 15 minutos, certo? Aqui a gente esperaria o que? Ou um minuto alinhar pra gente novamente. Tá? Então, vocês podem perceber que eu sempre busco o alinhamento das estruturas, tá? Que eu nem sempre vou ficar clicando em qualquer lugar do gráfico. Aqui ele fez a quebra do 4 horas, eu espero que ele mitigar novamente uma apoio do 4 horas. E ele realinhar no 15 minutos para mim, tá? Como ele realinhou no 15 aqui, swipou liquidez e mitigou a PY, aqui no minuto, ó, ele faz essa quebrinha interna. Vamos ver se ele faz a quebra. A entrada já foi, na verdade, né? Aqui, ó. Aqui nesse caso aqui, ó, no 15 segundos, fica mais nítido. Pera aí. Aqui ele faz essa quebra, né? Faz essa quebra, faz essa manipulação aqui. Faz essa manipulação. Aqui ele quebra o 15 minutos novamente. Aqui ele faz uma quebrinha. 15 segundos fica mais nítido. Aqui, ó. Faz uma quebrinha. Aqui ele manipula essa liquidez. E interage com essa supplyzinha aí. Então, como no 15 segundos, a gente pode utilizar os 5 segundos para confirmar. Vamos ver se ele... Ou entrar no toque também, né? Faria sentido. Mas o toque ficaria muito grande. Então, você poderia entrar na estrutura do 5 segundos aqui, ó. Daria pra você considerar essa quebrinha aqui até assim, tá? Então aqui, ó.
Já teria pago 9R. E já seria aqui já, né? O valor do 4 horas, né? Já seria aqui a lor do 4 horas aqui. Aí aqui abaixo já seria a lor do diário, né? Então, rapaziada, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo mais básico, né? Eu não quis mostrar tanta coisa, não quis falar tanta coisa. Pode ter ficado um pouco confuso alguma coisa aí, mas depois eu explico melhor pra vocês. Só um vídeo mais introdutório, né? Do retorno da rotina normal do canal. Interage lá no Telegram, tá? Tô voltando a mandar mensagens lá. No Instagram tô voltando também a interagir. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês voltem a me apoiar novamente. Voltem não, né? Vocês sempre me apoiaram. Que vocês continuem, certo? Com esse apoio que vocês têm. Se inscreve no canal, compartilha com seu amigo pra gente atingir o máximo de pessoas possível esses conteúdos. Eu tenho uma série de vídeos aí bastante interessantes, né? Que eu espero que ajude vocês nesse processo, tá? Não é fácil o processo, a gente sabe, mas a gente luta pelo melhor na nossa vida, né? Então tamo junto, é nóis, valeu, até mais.